Aos nossos ouvintes, as cordiais saudações da Voz da Profecia. Convosco agora, o orador da Voz da Profecia, Roberto Rabelo. O seu tema, o Evangelho Eterno. A mensagem do Evangelho foi pregada ao homem antes do nascimento de Cristo. Pelo sistema de sacrifícios, Deus a fez conhecida desde a queda de nossos primeiros pais. A vestimenta de peles de animais que o Senhor lhes fez quando ainda estavam no jardim, evidentemente mostra que um sacrifício foi oferecido logo após a entrada do pecado. O plano dos sacrifícios foi observado por Abel, que imolou as primícias do seu rebanho. Foi observado por Noé após o dilúvio. Foi observado por Abraão, que onde armava a sua tenda edificava também um altar ao Senhor. Maior realce foi dado ao sistema quando mais tarde, no deserto, se levantou o tabernáculo, e depois, estando já Israel na Palestina, o magnificente templo. O tabernáculo e, na sua parte mais importante também o templo, estavam divididos em dois compartimentos, separados por uma cortina, o lugar santo e o lugar santíssimo. O primeiro compartimento, o lugar santo, continha uma mesa sobre a qual se conservavam 12 pães, substituídos por novos no sábado, um castiçal e um altar para queimar incenso. No segundo compartimento estava a arca, uma fina caixa de madeira revestida de ouro, e dentro dela as 2 tábuas de pedra contendo a lei de Deus. Os serviços do santuário estavam a cargo de sacerdotes. Cada manhã e cada tarde os sacerdotes ofereciam um cordeiro em sacrifício. Esses sacrifícios eram feitos em favor da nação, coletivamente. O mais importante aspecto dos serviços do templo era, porém, o sacrifício feito em favor do indivíduo. Quando alguém pecava, trazia um cordeiro sem defeito e, colocando as mãos sobre a cabeça do animal, confessava sobre ele o seu pecado. Depois o pecador degolava o cordeiro. O sacerdote tomava do sangue do cordeiro, entrava no primeiro compartimento e aspergia o sangue diante da cortina ou véu que separava os 2 compartimentos. Como dissemos, do outro lado do véu, no lugar santíssimo, estava a arca com o santo decálogo. Pecado é a transgressão da lei, 1 São João 4:3. E a lei transgredida, a justiça requer a vida do pecador. O salário do pecado é a morte. O sangue representa a vida. Pelo ato de lançar o sangue diante do véu na direção das tábuas da lei, o sacerdote virtualmente dizia: lei de Deus transgredida, aqui está a vida que requeres. O sangue imolada substituía o pecador. Deus aceita a guarda do pecador e a Escritura diz: a sua fará expiação do pecado que cometeu e lhe será perdoado. Levítico. Pelo sangue da vítima levado para dentro do santuário, ou através do sacerdote que comia a carne da vítima, a culpa era transferida do pecador para o santuário. E assim, mediante esse substituto, o verdadeiro culpado era isento da culpa. A lição objetiva é patente. O cordeiro substituinte era um símbolo do Salvador Jesus Cristo. Quando João Batista viu Jesus aproximar-se dele, disse aos que com ele estavam: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São João 1:29. No plano do céu, o Senhor Jesus Cristo tornou-se o substituto do homem. Ele assumiu a nossa culpa e sofreu a pena dela. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, versículo 6. Esta é a essência do Evangelho. Deus proveu um substituto para o pecador. Alguém que tomou sobre si o nosso pecado e sofreu a pena da morte que o pecado acarreta. O substituto é Jesus. E a salvação de cada indivíduo é alcançada pela fé nos méritos do nosso Santo Redentor. Este anúncio do Evangelho eterno foi feito aos homens que viveram antes de Cristo. Pelo sistema de sacrifícios, Deus revelou-lhes o que Cristo seria para o pecador. O cordeiro sem defeito, sobre que se confessava o pecado e que era depois imolado pelo pecador, representava Jesus. Os homens antes de Cristo eram salvos pela fé no Salvador que havia de vir. Nós, homens que vivemos desde o sacrifício da cruz, somos salvos pela fé no Salvador que veio. A fé em Cristo foi o meio de salvação antes como é hoje.
Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Hebreus 11, versículo 4. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão for justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Romanos 4, versículos 1 a 3. Aí está, meus amigos. Aos homens que viveram antes de Cristo, Deus fez anunciar o mesmo Evangelho que a nós, desse lado da cruz. Os que foram salvos antes da cruz o foram pela fé em Cristo, como nós hoje o somos. Seria estranho encontrarmos no céu duas classes de pessoas, uma salva por seus próprios esforços, por seus próprios méritos, ou como diz a Escritura, salva pelas obras da lei, outra salva pela fé em Cristo. Uma que observou os mandamentos de Deus, os homens do Velho Testamento, outra que, como pensam alguns, não precisou fazê-lo, os que vivemos depois de Cristo. Esse não é o ensino do céu. Deus não tem dois planos de salvação, dois evangelhos. Todos os homens, em todos os tempos, são salvos pela fé nos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. E todos quantos são salvos pela fé em Cristo, demonstram estarem salvos pela conformidade de sua vida com os preceitos do Decálogo, tais como Deus os deu no Sinai. A obediência é o fruto da salvação que Cristo opera no que nele crê. Quando Jesus foi crucificado, o sistema simbólico foi abolido. A sombra encontrou o corpo, o tipo encontrou o antítipo. Era vindo, enfim, aquele para quem os sacrifícios apontavam. Por isso foi que, ao expirar Jesus, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. São Mateus 27, 51. Com o sacrifício de Cristo, os serviços do templo deixaram de ter valor. O serviço simbólico do santuário terrestre foi substituído pelo que agora se faz no céu, no santuário celeste. O santuário, o tabernáculo terrestre, era uma figura do santuário celeste. Deus mesmo deu o modelo do tabernáculo terrestre, evidentemente uma cópia do que está no céu. A Escritura nos fala do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Hebreus 8, versículo 2. São João viu esse santuário e a mobília dele, correspondente à do santuário terrestre. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Apocalipse 11, 19. Ele viu também o castiçal e o altar do incenso. Ao retornar ao céu, Jesus entrou no santuário celeste e aí exerce o seu ministério salvador. Havia no serviço terrestre um sacerdote cuja função era oferecer dons para reconciliar o pecador com Deus. O sacerdote do antigo serviço era um símbolo de Cristo, que oferece os méritos de seu sacrifício, da sua perfeição para salvar o pecador. Lemos: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer assim dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Hebreus 8, versículos 1 a 3. Jesus é também mediador entre Deus e o homem, porquanto, declara São Paulo, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2, versículo 5. O santuário celestial é assim o centro da obra de salvação. Para ele devemos olhar para Jesus, nosso fiel sumo sacerdote e mediador. Ele é o Salvador, nosso terno ajudador, nossa grande esperança. Cristo pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Este é o anúncio do Evangelho eterno. Alguém se fez nosso substituto e pagou a pena a nós reservada, a pena de morte, de perdição eterna. Esse alguém é Jesus, o Filho de Deus. Ele subiu ao céu e aí no santuário celeste intercede por nós junto a Deus, tornando efetivo o sacrifício da cruz.
Quão admirável, rádio ouvinte, é a segurança do apóstolo de que Jesus pode salvar totalmente. Ergue os olhos para o céu, apega-te a ele agora, suplica-lhe os bens que te comprou com seu sangue, suplica perdão, transformação da vida, e serás salvo. Convide os seus familiares e amigos para ouvir a nossa próxima palestra, a ser irradiada por esta emissora na semana que vem, no mesmo dia e hora desta irradiação. E agora, despedindo-nos, dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.